Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, React_do_Lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas de Bola para mais um React no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo finalmente as análises do mangá 1059 de One Piece. A gente vai estar conferindo o canal Mangá Q, Chapéu de Palha e nosso querido Bruno Bandeira também. Vou estar conferindo primeiramente canal Mangá Q, depois os Chapéus de Palha. E eu vou ter que sair porque hoje é aniversário do meu sobrinho. E mais à noite eu vou gravar o do Bruno Bandeira, que ficou num período de 40 minutos aí, uma minutagem grande. Vou ter que gravar quando eu voltar e provavelmente vai estar saindo amanhã de manhã pra vocês aí às meio-dia, beleza? Então bora conferir primeiramente canal Mangá Q. Revelado Serafins e a nova arma de Vegapunk, a nova recompensa de Barba Negra One Piece 1059. Puta que eu pariu. Mano, não sei nada. O pessoal tava comentando bastante sobre spoilers e tal, mas eu realmente não sei absolutamente nada. Nem sei que porra que é Serafins, então bora conferir com o nosso querido Mangá Q Papel. Lembrando, se você já é inscrito, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve, beleza? Então, go! Preparada, senhoritas e senhoritos? Então bora conferir. Revelado os Serafins, a nova arma de Vegapunk, a nova recompensa de Barba Negra, One Piece 1059, go! Barba Negra se move por mares negros de mistério. Sua reputação é equiparável aos seus conhecimentos esquecidos do mundo. E finalmente ele chega, ostentando uma recompensa nova e em busca da economia de Boa Hancock. A questão é por quê? Qual o objetivo de Barba Negra? Qual o valor da sua nova recompensa? E claro, o que aconteceu no incidente do Porto Rochoso com Kobe? Quer as respostas para tudo isso? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Caralho, ele quer a Akuma no Mi da boa? Mas não faz muito sentido estar com ele. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Faz? Vocês... Ah, vocês estão bem. Fala a verdade, que capítulo. O melhor capítulo. Ah lá, lá. Eu falo isso toda semana. Mas olha só. Famoso melhor capítulo. Nesse capítulo. E nem é um do top 5 de coisas que acontecem. Muitas informações desse capítulo insano. Que o Barba Negra tá atrás da fruta da Boa Hancock. Que aconteceu no incidente de Porto Shows. E essas recompensas absurdas aí. Bom, assiste até o final. Bora. Muita resposta legal pra você. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se já é inscritão da pior geração, dispara o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês tudo sobre One Piece 1059. Catacurizada! Então vamos lá galera, vamos começar com a nossa história de capa, que não termina nunca essa daqui também, né? Lembram do último vídeo do capítulo, onde eu acabei mencionando que o Caesar ele tinha um poder absurdo? E acabou até comprovado aqui nessa capa, porque podemos ver que o Katakuri e o Oven estão batendo um no outro por conta do gás alucinógeno. Caralho! Essa fruta, ela é insana. Mano, essa fruta é apelona. Mas felizmente o Caesar não é muito criativo ao utilizar ela. Já o nosso capítulo começa em um navio que navega pelos mares perto da ilha Sphinx, ou a ilha Esfinge, a terra natal do Barba Branca. Marco está deixando esse navio e agradece a tripulação por levá-lo até a sua casa. E quem o levou foi ninguém menos Shanks. Os piratas do Hulk. Caralho, foda! Pergunta se Marco não quer se juntar à sua tripulação novamente. Mas o Marco recusa, diz que está cansado de ser babado dos grandes piratas. E o Shanks diz ao Marco para não exagerar tanto, porque ele não é do tipo problemático. Beckman diz que o Shanks é literalmente desse tipo. Enquanto todos os seus companheiros acabam caindo na risada e o Marco parte agradecendo. Eles se despedem de Marco enquanto ele voa em direção à ilha Esfinge. Eu acho que isso é um aceno muito legal, galera. Que ainda acho sim que veremos Marco e o Shanks navegando juntos, né? Ele por 2 vezes não pode ser ignorado. E um retorno à ilha Esfinge agora é interessante porque pode nos mostrar também o que aconteceu. Ah, é verdade. Porque quando o Eduardo Weevil foi cercado pela marinha, ele parecia estar justamente nesta ilha do Marco. Então é bom ficar de olho. Temos então um flashback do país de Wano, que aconteceu ali durante a noite do festival e logo após o ataque do almirante Ryukyu. Nele temos finalmente a resposta que todos buscavam. Por que Yamato não se juntou ao bando dos Chapéus de Palha? Seria impossível ir com Luffy em aventuras enquanto Yamato ficava preocupado com o que acontecia no país de Wano. Isso acaba confirmando até o que eu disse, galera. Yamato não queria deixar o Wano desprotegido, porque se alguém como Aramaki atacou o lugar,
outros podem acabar fazendo É, o normal. mesmo. E Yamato tem uma fruta que é ligada a uma divindade guardiã do lugar. Uma coisa boa para quem queria Yamato no bando é que esta conversa ela deixa bem evidente que uma hora eles vão sim se reunir e navegar juntos. Quando se fala em companheiro em One Piece, galera, se refere a Nakama. Nakama de Luffy faz parte da sua tripulação. E se você está se perguntando, Yamato não é Oden? Oden não abandonou o Wano para conhecer o mundo e ser livre? Por que então Yamato não fez o mesmo que Oden? É justamente esse o plot dessa cena. Ao se recusar em ir para o mar, Yamato fez o que Oden não conseguiu. Kaido invadiu o país de Wano justamente porque Oden virou as costas para o seu país. Isso é verdade. E Yamato agora tem uma evolução de caráter bem interessante quando resolve ficar até as coisas se acertarem. Marco então chega voando onde o Luffy e os outros estavam e acaba avisando o Luffy que um navio aconteceu perto da costa de Wano e ele vai deixar a ilha nele. O Marco voa do país de Wano em direção ao navio do Shanks e deixa uma última mensagem para o Luffy: a partir de agora esta é a sua era. O Marco, que foda! O MVP de Wano lutou contra duas calamidades, fez Big Mom recusar um confronto contra ele e ele salvou grande parte da aliança com seus poderes de cura. Tem uma das frutas mais legais de toda a série de One Piece. Então quando ele deixa uma mensagem dessas para o Luffy, elas certamente vêm carregadas com um peso imensurável, se pudermos falar assim. Mas vamos para onde interessa. A ilha de Amazon Lily, a ilha das mulheres. Parte da grande montanha no centro desta ilha foi completamente destruída. A Curiosa diz que é a primeira vez que os homens conseguiram invadir a ilha tão adentro. E que os danos na cidade são enormes. Hancock diz que enquanto ela estiver nesta ilha, os inimigos vão continuar chegando. E com isso ela conseguiu achar um motivo para se casar com o Luffy. Então ficamos sabendo o que levou o caos à ilha. Houve um ataque dos marinheiros algumas semanas atrás e uma verdadeira batalha irrompeu entre as Amazonas e os fuzileiros navais. Os marinheiros estavam tentando capturar Boa Hancock logo após a dissolução do sistema dos Chichibukais. E ao meio do ataque eles ordenam despachar os novos pacifistas chamados Serafim. Esta é a nova arma da SSG de Vegapunk. Serafins. A garotinha com asas, uma chama nas costas, aparece na frente de Margaret e Sweet Pea. A menina que tem pupilas em forma de estrela utiliza então um laser de suas mãos, assim como os pacifistas que já conhecíamos. Não bastando isso, o navio dos piratas do Barba Negra, o Sabre de Zebek, aparece por entre os navios de guerra da marinha. Um maremoto empurra todos os navios da marinha para fora. Caralho! E Barba Negra chega então a Amazon Lily. Tite desembarca na ilha com Catarina Devon e Vasco Shot. Eu gosto que todos os piratas do Barba Negra têm roupas e visuais novos, mas o Vasco Shot a mesma roupa de prisioneiro lá de Impel Down. Barba Negra então nos revela que ele ia pegar antes da marinha. E eu adoro como Oda ele consegue subverter as expectativas. Pluton, fruta do Sabo, Akuma no Mi Zoan mítica de... Nada! Não, todos errados. Barba Negra queria a fruta da beleza. Estava atrás de Boa Hancock e a sua fruta. Kobe acaba avançando com um grupo de marinheiros na cidade das Cujas, tentando argumentar com Boa Hancock para ela se entregar, que ele não tem interesse em continuar essa luta, mas Boa se recusa a escutar Kobe. E em outro ponto, os piratas do Barba Negra também avançam ilha adentro, só que os subordinados do Tite pedem ajuda contra um novo inimigo que acabou de aparecer. É uma das crianças da SSG. Eita mas porra! Podem fazer qualquer coisa contra essa criança. Vemos uma explosão enorme causada por um laser desses pacifistas. O Tite se espanta ao notar algo curioso na criança. Cabelos brancos, pele morena e asas negras. Eu adoro o fato de só o Barba Negra reconhecer um Lunariano ali. Casa perfeitamente com todos os seus planos. Nossa, não tinha só o King? Envolvem conhecimentos obscuros do mundo de One Piece. E o garoto então chega onde o Tite está. Ele também tem uma chama nas costas e carrega uma enorme espada muito semelhante a Yoru. O garoto ataca a Barba Negra e o corte da sua lâmina parte em 2 pedaços a grande montanha da Ilha das Amazonas. Caralho! Ele não avança para atacar o Barba Negra, mas ele é parado com o braço revestido de Haki. Tite usa então seus poderes para absorver tudo que está ao seu redor com um enorme Black Hole. Vamos lá, galera. Esta
É a primeira vez que vemos o Barba Negra usando o Haki de armamento na série. Que foda! 5 anos, olha só. Até agora só sabíamos disso através dos Vivrecards na Tabooks. Na minha opinião, a grande novidade desse capítulo são sem dúvidas esses novos modelos de pacifistas, os serafins da SSG. Você pode notar que tanto o garoto, que se parece uma versão Cabelo prata, né? Da hora. que o Oda até já desenhou em um SBS, assim como a garotinha, Super parece mesmo. boa Hancock versão criança, eles parecem ser uma combinação da tecnologia de aprimoramento da Medis. Isso englobando tudo. Vegapunk é um gênio com sua ciência. Ele trouxe o aprimoramento genético da Germa. Ele trouxe os mecanismos que o Queen utiliza. E também conseguiu replicar os poderes de frutas, como o Caesar trabalhava. E eu tenho certeza que não é nenhuma coincidência que ambos serafins que apareceram aqui são parecidos com os senhores da guerra. A ideia de que a marinha poderia substituir os antigos Chichibukais entendi. novas invenções. É parecidos, né? Aliás, podemos carinhosamente apelidar eles de Shibibukais. Shibi, pra quem não sabe, é um termo japonês utilizado em anime para descrever esses desenhos mais infantilizados. Ah, então, tá. esses são os Shibibukais. Eu achei interessante porque ninguém acabou acertando sobre a arma da SSG. Né? E acaba sendo muito credível pela revelação de que eles são substitutos de 1 para 1. Eles parecem ser clones dos antigos Caralho, senhores mano. da guerra. E eu tenho certeza que o Vegapunk ou mesmo outros cientistas da SSG tiveram várias oportunidades de coletar amostras de DNA enquanto os senhores da guerra, os Chichibukais, estavam trabalhando com eles. Nossa. Com isso, acabaram sendo misturados com o DNA dos Lunarians, quase certamente vindo do King, e aprimorados ciberneticamente, assim como o Kuma e os pacifistas originais foram, até soltando os raios lasers que são baseados na Que apelão, habilidade mano. do Almirante Kizaru. Essa é uma combinação incrivelmente poderosa. Vegapunk trouxe tudo da Medis em um só corpo. Judge, Queen, Caesar realmente não se comparam aos experimentos do Vegapunk. Eu espero que os serafins ainda sejam jovens, porque foram gestados normalmente, o que significaria que esse plano da SSG já começou há pelo menos aí uns 3 anos, que é a idade aproximada dessas crianças. E se esse for o caso, isto significa que qualquer outro serafim provavelmente pode ter as formas que da hora. de Lunarian e pacifista dos antigos Chichibukais, os originais. O que significa do que Flamingo. podemos ver até mesmo um serafim baseado no Flamingo, no Crocodile e quem sabe no Moria. Seria bem legal se isso acontecesse. Me assusta um pouquinho é lembrar das crianças gigantes de Punk Hazard, se lembram? Nossa, Eles verdade. estavam sendo levados ao Vegapunk pelo Smoker e a Tashig. Mas eu espero que eles recebam ajuda e não sejam transformados em arma. De qualquer forma, a SSG ser baseada em Lunarianos é fascinante. Isto torna o King muito relevante, foda. logo depois de toda aquela configuração com ele. Eu me pergunto agora também se a SSG inclui mais do que apenas serafins. Afinal, serafim é uma nomenclatura angelical. E existe uma hierarquia aí entre os anjos. Serafins, querubins e arcanjos são alguns deles. Foda. Então eu espero poder ver um arcanjo de asas negras, uma arma da SSG na forma adulta. Voltando à trama, Boa Hancock usa o ataque Flechas da Escravidão para transformar todos os seus inimigos próximos em pedra. Isto inclui um vice-almirante, o Yamakaji. O Kobe ordena que o pacifista então pare imediatamente de atacar, porque isto poderia destruir todas as estátuas de pedra com seus raios lasers. Boa Hancock está novamente prestes a atacar, mas alguém a impede. E esse alguém era ninguém menos que Marshall D. Teach. Ele pega Boa Hancock pelo seu pescoço, utilizando obviamente os poderes da Yami Yami no Mi. Então Boa Hancock não consegue mais usar os poderes dos seus frutos, porque ele é anulado. E então as novas recompensas de ambos é revelado. Boa Hancock tem 1.659 Eita porra! de berries e Barba Negra incríveis 3.999 bilhões de berries. Uau! Vamos ter que revisar essa jornada aí do Barba Negra para essa nova recompensa. A da Boa Hancock também é muito impressionante, rompendo a barreira de um comandante Yonkou que nunca passou de 1.5 bilhões. Para ser sincero, atualmente eu estou bem empolgado com as mudanças nos dados das recompensas dos piratas. Eu me lembro muito bem quando a recompensa do Ace parecia Podcast the Ace. Então surgiu o Jack, que foi um absurdo no valor, mais alto do que qualquer outra recompensa que já tínhamos visto.
Agora o Jack não chega nem no top 20 de recompensas. Caralho, Vemos que mano. Catarina Devon e Vasco Shot foram transformados em pedra. Isso é insano, galera. Caralho! Ela é muito poderosa. Ela transformou um bando de piratas do Barba Negra em pedra. E esses não são um bando de novatos. São prisioneiros do nível 6. Pô, a Boa Hancock é forte pra caralho, mano. Infames. Tite diz a Hancock que ele estava esperando pacientemente para conseguir obter os seus poderes. E Hancock nos conta algo interessante. Que seus poderes são construídos sobre a sua própria beleza. Se Barba Negra a matar, todos aqueles que se transformaram em pedra vão permanecer naquele Nossa! estado. Até mesmo o próximo usuário da Mero Mero no Mi não vai conseguir reverter isso. Isso é interessante, galera. Que foda! Barba Negra quer esta fruta em questão. Boa Hancock diz que não dá para reverter a estátua de pedra caso um novo usuário pegue os seus poderes. Então ela já deve ter tentado isso no passado. Só que o fato do Barba Negra vir até o Calm Belt por conta de uma Akuma no Mi como essa significa que há muito mais na fruta do diabo de Boa Hancock que sabemos. Eu acho que o Barba Negra queria a fruta sim de Hancock para despetrificar alguém do passado. E só não sabia que o próximo usuário não pode fazer isso. Será, mano? Sabemos que a petrificação coloca o usuário em um estado de suspensão. Se eles não envelhecem ou não petrificam com a morte dos usuários sob as condições corretas, é praticamente uma maneira de se teletransportar para o futuro. Desde que sua estátua, obviamente... Nossa, é verdade. Será que o Rox Dishback seria essa pessoa que o Negra talvez queira o Rox? Será? Qual o nome da tripulação mais infame de todos os tempos? Rocks, rochas. Talvez Zebek seja o alvo que Barba Negra quer despetrificar. Eu não me surpreenderia se ele tiver uma estátua dele guardada. Caralho, mano. Dimensão de escuridão. Então guardem isso daí. Esta seria uma maneira incrível de reintroduzir Rocks para a história do One Piece. Temos então outra revelação. Que o herói da marinha, Kobe, de certa forma fez um favor ao Barba Negra lá no incidente do Porto Rochoso. Graças ao Kobe, Barba Negra conseguiu derrotar Ochoko, que era um dos ex-piratas Rocks. E com isso ele se tornou o chefe da Ilha dos Piratas. Isso é muito curioso. Parecia que Ochoko realmente era o líder lá da Ilha Hachinozu. Eu sempre fui muito curioso sobre o incidente de Porto Rochoso. Já citei em alguns vídeos. Para quem não se lembra, esse foi um incidente que foi perpetrado pelo Lau durante o time skip. Foi como o Lau conseguiu os 100 corações para se tornar Chichibukai. E também foi como o capitão da marinha, Kobe, protegeu os cidadãos durante esse incidente e ficou conhecido como um renomado herói da marinha. Agora Barba Negra estar envolvido também deixa as coisas muito mais legais. Bom, o Tite ele tenta negociar com o Opa para despetrificar seus aliados, mas chega à conclusão que se soltar a Imperatriz ela vai trair ele. Então decide matar Boa Hancock. Isso é muito legal, porque mostra como Barba Negra não se importa com Nakamas. Pra ele importa a sua vida. Isso é uma visão bem legal quando comparado ao Luffy. São bem opostos. Mas antes que Barba Negra possa fazer algo, Tite sente alguém com um haki muito poderoso. Era a lenda dos mais... Caralho! Aqui fala a verdade. Meu personagem favorito da semana, o Rei das Trevas, Silver Rayleigh. Nível Yonko, será? Que cena fantástica, meus amigos. Ray chamando Barba Negra, um Yonkou de aprendiz do Barba Branca. É muito épico, muito legal. O quanto os piratas Roger têm essa presença que ninguém mais tem dentro da série. O Shanks e Marineford foi completamente insano. Agora temos uma repetição de cena com o Ray fazendo Barba Negra recuar apenas pelo seu renome. É insano. Rayleigh versus Barba Negra é um confronto que eu realmente nunca esperava ver. Eu também não. Na série. Ele é um dos personagens vivos da velha geração, confirmado sem Akuma no Mi, mais poderoso de todos. Obviamente que não está no seu auge, está limitado, mas Ray é muito legal. Ele é um dos poucos respeitados pelas Amazonas, né? Então é bem interessante. É verdade. Escutar que os Senhores da Guerra... Ele pode entrar lá, né? Ele veio justamente para a ilha de Boa Hancock em auxílio dela. Nunca subestime o Rei das Trevas, Silver Rayleigh. De volta à Amazon Lily no presente, vemos que o Ray... ele não chegou à ilha completamente sozinho. Shaki está com ele. Ah, tá com ele? Temos sua verdadeira identidade. Ela já foi uma imperatriz e capitã dos Kuja no passado. E olha que legal, galera. Eu acertei isso aqui em um vídeo de 2020. Que da hora. Se chama Shakuyako, que se traduz como peônia. Em Amazon Lily, todas as mulheres têm nomes
de flores. Bem legal, depois assiste esse vídeo Cuidado. no card. Bom, ela também foi afetada pela doença do amor. É por isso que a Ilha das Amazonas. O capítulo termina com um navio da marinha partindo e relatando o que aconteceu em Amazon Lily. Kobe, o herói do incidente do Porto Rochoso, foi sequestrado pelo Yonkou Barba Negra e sua tripulação pirata. A situação atual de Kobe é desconhecida. Qual o destino de Kobe, você se pergunta? Eu vejo aqui algumas configurações bem Ai, foi legais, sequestrado, mano. Aí de Zebek versus Garp, Roger, Luffy e Kobe se unindo para lutar contra a Barba Negra no incidente da Ilha Pirata. Mas também é uma chance real do Barba Negra entregar o Kobe para a Cross Guild pela recompensa dele. E teremos um dos melhores reencontros de toda a série, o Kobe se reencontrando com a Alvida. Eu preciso lembrar que o Kobe ele é da Sword e pode ser um plano dele para se encontrar com ninguém menos que é o Kiji. E é isso, meus amigos, que capítulo... Caralho, mano, muita coisa, velho. Informação nesse capítulo. Vamos ter aí que revisitar alguns pontos específicos e destrinchar tudo. Isso desde do Porto Rochoso, as recompensas, principalmente do Barba Negra, que subiu bastante, né? Só viajou, saiu da ilha dele, chegou no Calm Belt e ganhou 2 bilhões de recompensa. Assim, o que aconteceu aí? Tem que descobrir o que aconteceu com o Barba Negra. A fruta da boa Hancock, porque ele estava interessado. Nossa, outra surpreendeu, pegou todo mundo de surpresa. Surpreendeu pra caralho. Bastante. Então, vou fazer mais vídeos pra tentar depois destrinchar tudo isso. Que sabe até umas lives aí pra gente bater um papo. E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa um likezão. Até a próxima. Tchau. Por assistir. Bora pro chapéus. Voltei, amiguinhos. Outra skin, outro dia. E dessa vez a gente vai estar conferindo o Rei das Trevas, Rayleigh salva a boa Hancock do Barba Negra, One Piece 1059. Nosso querido Bruno Bandeira, que ficou um vídeo de 40 minutos. Vai ser bem longo, mas... Gol. O confronto entre Barba Negra e a Imperatriz Teve Pirata, muita informação, Boa Hancock, muita. A aparição da nova arma da marinha e a criançada já chegou colocando terror até no Barba Negra, até que chega Rayleigh aparecendo para salvar o dia com sua presença avassaladora. Mas ainda assim, Kobe é sequestrado, dando início à saga de Marineford 2.0. Nossa, verdade. Gente do céu. Muita coisa, velho. Muita coisa. Pra gente falar hoje. Eu não quero nem perder muito tempo, então bora logo pro melhor capítulo das nossas vidas. Começando com a capa, galera. Muito louca. Nossa, a gente já esperava que o gás do Caesar, o plano do Caesar, a intervenção dele, ia dar certo de alguma forma, porque é a história de capa da Germa Double Six. Então eles não iam ser capturados de novo, eles não iam ali voltar pra dentro de Holy Cake pra todo mundo ser capturado, então naturalmente eles iam conseguir fugir. Mas precisava humilhar tanto assim o Katakuri, fazendo com que o gás do Caesar Clown funcionasse nele. E além mas funciona em qualquer pessoa. Se os dois alucinarem, o Katakuri e o Oven trocando porrada um com o outro e o Katakuri ainda levando dano do Oven. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, isso foi demais pra mim. E quase que eu tive eu achei de boa. logo de cara. E eu penso, cara, o Katakuri, ele já é, para o Oda, um personagem completamente descartado. Tipo assim, ele já serviu ao seu propósito. Será? Também já rodou. E o que vai ser do Katakuri, eu acho que o Oda nem sequer liga. Nem tem qualquer plano. Toda a construção dele com o Luffy, dele, quem sabe, lá no futuro, na saga final, querer seguir o Luffy, sabe? Dando uma certa ajuda pra ele, só pra fazer aquele fanservicezinho, dando aquela ajuda pro cara que ele criou uma certa admiração. Nada, vamos humilhar o cara mesmo, não tô nem aí. Passar vários panos, dizendo que a observação avançada não funciona necessariamente num ângulo de 360 graus. E esse foi o motivo pelo qual o Luffy ele levou aquele tiro da Frample, né, que interferiu na luta dele com o Katakuri. Mas enfim, não vou me preocupar muito em passar pano, porque o Oda ele não tá ajudando. Vambora falar do capítulo 1059 de One Piece, onde a gente começa nos arredores da ilha Sphinx. Com o Marco, né? Nessa hora, o Marco recebendo uma carona do bando do Shanks para voltar para casa. O bando do Shanks aparecendo mais uma vez depois de já ter feito a sua, digamos, despedida, mas eles aparecem ainda nesse capítulo de forma bastante discreta. O Shanks mais uma vez pergunta pro Marco se ele quer entrar no bando dele, né? Mais um convite, mais uma tentativa falha. A resposta do Marco, inclusive, foi muito engraçada. Muito boa. Responde, não, chega, eu tô cansado de cuidar de pirata, sabe? Esses caras dão muito trabalho, eu não vou gerenciar mais ninguém, não vou ser babá
de pirata grande coisa nenhuma mais, chega, já deu. E com isso, temos finalmente um flashback da despedida em Wano. E ela explicando, achei da hora. Yamato não ir com... Agora eu achei legal. A gente ficou muito carente disso, essa decisão, essa aparente virada de decisão, né, mudança. Luffy ficou bravo com ela. Ele ficou meio assim, ó. Depois dela ter dito que conversou com o bando do Luffy ali e ela decidiu ficar em Wano mesmo, dando a maior brochada. Brochada da não porra. Não existe imbrochável. Depois do que foi feito com a gente em relação a Yamato não entrando... Não existe, não existe. Parece que o Oda ele decidiu pelo menos consertar um pouco as coisas ali, colocando um flashback para pelo menos justificar. Eu sinto que essa ordem das informações ficou meio esquisita. Eu também acho, ficou estranha. Uma tão importante como essa, uma conversa tão importante podia ter mostrado lá despedida do bando do Luffy antes de encerrar o ano. Inclusive o reencontro do Luffy finalmente com o próprio Marco que a gente viu nesse pequeno flashbackzinho. Eu acho que faria sentido se a gente tivesse visto todo lá atrás. Conversa de modo mais linear, né? Porque dessa forma fez com que a gente sentisse falta. A gente sai de Wano, a gente termina meio que o arco de Wano sentindo falta disso e agora a gente tem esse flashbackzinho, sabe? Tem uma mistura de... tem uma confusão de sentimentos. Não precisava, né? Essas informações sendo colocadas dessa forma. Mas enfim, a gente vê a conversa da Yamato com o Luffy. E a Yamato ela decide que quer ficar em Wano para proteger o país de possíveis invasores depois do que aconteceu, né? Diferente do Oden, né? O almirante Aramaki, ela não quer vir a cara do Luffy e ficar preocupada, né, com o Wano o tempo. Que bonitinha! Ela pede pro Luffy chamar ela de companheiro. Não, me chama de companheiro pelo menos uma vez, só pra eu sentir aquele gostinho. E de fato, tanto a Yamato quanto o Momo, eles se tornaram sim companheiros, pelo menos no mesmo grau em que a Vivi também se tornou, né? Eles meio que são companheiros honorários ali. Nakamas honorários ali, que não entraram agora, não fizeram, pelo menos a Yamato não entrou, não viajou com um navio, com um bando, junto por um determinado tempo, como foi com o Momo e como foi com a Vivi, mas eles todos vão viajar com o bando do Luffy depois que a história estivesse encerrando, né? Provavelmente vai ter ali todo mundo junto depois da guerra final, no navio, festejando, enfim, só para dizer, olha, eles realmente entraram no fim das contas. A gente vê o Zoro também dizendo que o Momo é um garoto extremamente orgulhoso e que ele não iria aceitar essa desculpa, tanto que na luta contra o almirante ele já estava dizendo, né, que não era para Yamato interferir, porque ela já tinha sofrido demais, ela não tinha mais envolvimento com o país, ela deveria viajar com o Luffy e tudo mais, e por isso que ela criou aquela desculpa de que, na verdade, ela iria começar a viver como Kozuki Oden, começando a compreender, começando a viajar dentro do próprio país. Foi uma desculpa mesmo, né? Sempre pareceu uma desculpa meio... Bosta. Uma desculpa muito furada, e realmente era, porque era uma desculpa só para o Momo. Por mais que fosse compreensível que ela quisesse fazer isso, né? Afinal, ela viveu praticamente a vida dela inteira dentro de Onigashima. Ainda assim, sabe, era mais uma prisão psicológica do que qualquer outra coisa. Não é como se talvez ela não pudesse ter conhecido outras partes do país de Wano. Dava pra conhecer, estando né? Presa, mesmo ela ainda estando ali sob as amarras do pai dela, né? Então ela poderia ter conhecido, e por mais que ela não tenha conhecido além de Onigashima, vai conhecer o mundo, filha. Vai conhecer o mundo, mas tudo bem. A justificativa foi compreensível, mas eu sinto que, no fundo, foi o Oda ele evitando ter que lidar com mais um personagem dentro do bando. Será? Enfim, ter que lidar com as batalhas, não sei se é isso, tipo, e tudo mais. Ele não querendo lidar, sabe? Se reencontrando com o Luffy. E olha... Não, gente, isso era impensável. Como que o Luffy ele não ia... Cara, não ia se reencontrar com o Marco. Finalmente a gente teve isso no flashback. Daqui a pouco a gente vai ter também o flashback para completar toda essa tríade de flashbacks do Zoro visitando o túmulo do Nossa, é verdade. Eu sempre vi, eu fui lá visitar sim. Pode ser que tenha. Também mostrado em flashback. Eu não duvidaria disso. Mas enfim, ele se reencontra. É verdade. Pena que foi uma página só, foi bastante corrida ali a interação deles, mas o Marco, ele diz no fim que vai ganhar uma carona com um certo navio aí. Ele não explana, ele não diz que é o bando do Shanks. Meu amigo, se eu fosse ele, eu logo falava aí, ó, tu tá ligado? O bando do Shanks tá aqui na costa de Wano, bora lá ver ele.
só pra ver a reação do Luffy, e o Luffy querendo lá, pô, bora sim! Ele sabe que é o Shanks, pô. Tudo acontecer dessa forma, mas não aconteceu. O fato é que o Marco, ele foi junto do bando do Shanks para a ilha Sphinx, de volta para sua casa. O que é muito esquisito, porque tudo indica que o Luffy, ele também vai para a ilha Sphinx. E eu falei com vocês isso nos últimos vídeos, né? Que segundo o mapa oficial da Grand Line, a direção que o Luffy iria seguir, que o bando do Luffy iria seguir, era justamente para a ilha Sphinx. E isso significa que eles não vão até lá de fato, porque se o Marco ele já voltou para casa e não foi junto do Luffy, que poderia ser um adianto, o Marco ele dizer, pô, vocês vão pra Sphinx também naquela direção? Então eu vou com vocês. E o Marco iria... Não, mas é que eles não tinham decidido ainda, lembra? Eles decidiram lá no porto. Dá a entender que o bando do Luffy não vai até lá. Mas eu diria que... Não, eles decidiram depois. Lá no porto, cada um foi pra um lado, lembra? Uma estratégia do Oda de colocar o Marco voltando para casa, para a ilha Sphinx, antes do bando do Luffy, para que o Marco ele veja a possível confusão que está acontecendo lá. Isso porque quando a gente lembra do Weevil, quando ele começou a ser caçado pela marinha, a gente pode ver que a geografia do lugar é muito parecida com a da ilha Sphinx. E o Weevil ele já estava indo em direção ao Marco, então ele muito provavelmente ele foi até a ilha Sphinx e já estava lá quando ele foi atacado pela marinha. Então pode acontecer uma grande confusão, o Marco vê essa confusão e depois que o Luffy ele chegar até a ilha Sphinx, ele vê que, caraca, deu merda, o que aconteceu com esse lugar? E aí a gente vai começar a entender o que diabos aconteceu e a gente vai iniciar o plot da saga final. Pode ser, pode ser. O bando do Luffy ele vai para uma outra ilha completamente diferente, mas que fique mais ou menos na direção da ilha Sphinx. Mas enfim, vamos aguardar para ver. Agora a gente vai para a Amazon Lily. Essa parte... Já depois do tal incidente, semanas depois, ali mostrando um pouco das consequências, eles ali conversando, ela enfaixada na cabeça, mas a gente volta algumas semanas para entender o que aconteceu na ilha, galera. E a gente vê os novos pacifistas chamados Serafins. Como foi muita confusão, muita coisa foi mostrada nesse bloco, que foi o bloco principal do capítulo, eu vou tentar separar por blocos aqui de informações para a gente discorrer de forma ali, né, dividida. Primeiro, sobre a nova arma da marinha, que são chamados de Serafins. Que incrível, cara, por mais que a gente tenha tido a presença do Barba Negra, a presença da Hancock, o Oda ainda conseguiu deixar essa nova arma da marinha da forma mais imponente possível e de uma forma que a gente não conhece o limite de poder dessas crianças, né, desses novos pacifistas, porque a gente não sabe não só o limite do teto de nível de poder deles individualmente, como a gente não sabe a quantidade desses novos pacifistas. Deve ser uns 7, provavelmente. Então a gente viu só uma amostra desses. Do 2. Mas enfim, vamos começar a discorrer aqui parte por parte. Sobre o nome Serafim. A gente tem que ver que esse nome Serafim é baseado nos anjos que são citados na Bíblia, né? Os serafins, eles são, na verdade, os anjos mais próximos de Deus, o que pode ser tanto uma referência aos deuses que são chamados de Tenryubitos atualmente, afinal, eles são armas que protegem também os Tenryubitos, ou eles podem ser uma referência a estarem próximos de Deus, como próximos também da imagem dos antigos deuses que povoavam a Terra, mais especificamente falando a Red Line, que são os Lunarianos. Eles parecem os Lunarianos, então pode ser uma referência. Parece não, eles são. Mas seguindo, a não sei se é clone, deve ser clone. Ela é derivada do hebraico e significa queimar. Os anjos serafins queimar, caralho, por Deus que acende o amor ardente que emana deles. E a gente vê eles com uma fisionomia exatamente idêntica aos Lunarianos, ou com traços. É igual. Que tem exatamente o quê? Fogo emanando do corpo deles. Então, cara, perfeito, muito legal a referência que foi feita com o nome desses novos Serafim, né? Queimar. Vamos tentar entender o que de fato essas criaturas elas são. A gente vê primeiro 2 deles nesse capítulo, né? Um que se parece a boa Hancock, igualzinho, criança, só que com uma pequena diferençazinha nos olhos, ela tem olhos de estrelas, e o outro que se parece com Mihawk quando criança, gente.
sensacional. São clones, velho. Uma espadinha ali que não deve ser uma lâmina negra também, né? A gente vê até um outro quadro ali que tá um pouco mais explícito, que não parece ser uma lâmina negra mesmo. É só uma reprodução da espadinha que o Mihawk original tem, né? Mas o Mihawkzinho ali, meu amigo, botando terror. Não, olha isso, velho. Um pedaçaço da montanha e colocando um terror no Barba Negra. O Barba Negra, o que é esse espirralho? Pai, segurando ali com o hack do armamento no braço. Meu amigo, se fosse um Mihawk de verdade, eu já perdi o braço ali mesmo. Mas como era um Mihawkzinho criança, pai, ele segura, que porra é essa? A reação do Barba Negra... Ficou em choque, velho. Foi a coisa mais sensacional desse capítulo. Ele assustou, tipo, esse espirralho, caralho, esses espirralhos são poderosos. E o mais curioso é que o Teach, ele sabe sobre os Lunarianos. Quando ele tá vendo ali o Mihawkzinho, o mini Hawk, indo pra cima dele, ele fala, cabelo branco, pele escura e asas negras. Ou seja, de alguma forma, o Teach, ele sabe sobre a existência dos Lunarianos. E as possibilidades que a gente tem são as seguintes. Pode ser que esses serafins, eles sejam clones humanos, assim como eu acho que o Jump conseguiu fazer, né? E a gente viu lá no arco de Holy Cake Island. Pode ser que eles sejam também humanos modificados, assim como a família Pode ser. Humanos originais, mas que tenham sido modificados, como foi o caso, né, dos filhos do Judge. Pode ser que eles sejam robôs, assim como os pacifistas tradicionais. Será? É mais provável. Isso porque quando a gente lembra da conversa que o Vegapunk ele teve com o Caesar Clown ali também, mencionada, se eu não me engano, na verdade, em Punk Hazard. Eu ia falar Punk Hazard. Cake Island, mas quando eles estão conversando, o Vegapunk ele se mostra contrário a métodos antiéticos como o processo de gigantificação que o Caesar Clown ele estava tentando executar. Tanto que só o Caesar ele continuou insistindo nessa ideia e foi assim demitido da Marinha e depois, né, quem continuou financiando as pesquisas dele foi a Big Mom. Inclusive, os spoilers iniciais eles indicavam que essas crianças elas também eram gigantificadas, mas não parece ser o caso. Parece que eles são normais, crianças do tamanho normal. Ou seja, pelo pouco que a gente conhece do Vegapunk, eu acho difícil que ele pegasse realmente crianças reais ali, modificasse o corpo delas, começasse a fazer um monte de experimentos, enfim, e fossem crianças originais. Sei lá, não sei. É mais provável que sejam realmente robôs robóticas, esses novos pacifistas, né? Tanto que ainda carregam esses nomes, né, de pacifistas. O Vegapunk, inclusive, divagando um pouco mais sobre ele, ele deve ser aquele clássico cientista maluco. Ele deve ter muito essa pegada, esse arquétipo de cientista maluco que, ao mesmo tempo em que ele é meio inconsequente nos seus experimentos, ele é brilhante, né? Um monte de experimento, as coisas dão errada, e a coisa explode na cara dele e ele continua tentando fazer, sabe? Mas ao mesmo tempo ele não deve ser um cara 100% do mal. Ele deve ser aquela pessoa mais equilibrada, mas ainda com aquela pegada inconsequente típica de cientista maluco mesmo. Então o mais provável é que os serafins eles são em essência robôs, assim como os pacifistas, só que com traços ao mesmo tempo lunarianos e também com então, será que é robô, mano? Dos Chichibukais e ainda mantendo os lasers do Kizaru. E como eles teriam feito isso? Pode ser que o governo ele tenha extraído o DNA do King para replicar em robôs lunarianos, assim como ele fez com o Kuma. Eles estudaram o corpo do Kuma, replicaram o corpo dele e fizeram várias cópias. Só que como? Agora surge a pergunta, né? Como o governo ele teria conseguido o DNA dos Chichibukais para que eles tivessem a aparência deles? Boa pergunta. Tipo, mas eu acho que dá. Foi uma escrava e por mais que eles nunca pensassem que a Hancock ela poderia vir a ser um Chichibukai, e naquela época em que ela era uma escrava, muito dificilmente eles tenham conseguido o DNA dela, mas eles conseguiram também o DNA do Mihawk, ou eles só conseguiram reproduzir o visual deles por conhecer como são os Chichibukais, como era mais ou menos a aparência deles quando crianças, e assim eles reproduziram e tem como saber, velho. O DNA deles. Seria interessante, né? Se eles também tivessem conseguido o DNA deles de alguma forma. Tipo, cada Chichibukai, quando começa a trabalhar, o Chichibukai tem que, tipo, fazer um exame de sangue. Uma amostra de sangue, alguma coisa ali, né? Tipo, não, só pra ver se tá tranquilo ali, tipo, pra ver se a carteira de trabalho tá em dia, mas no fundo era pra algum experimento futuro. Pode ser. Sei lá, tem que ser explicado isso. E outra pergunta que fica é quantos serafins o governo conseguiu reproduzir?
são 7, eu acho, né? Chichibukais eram 7, não era? Chichibukai? Será que a gente vai ter uma cópia do Crocodile também? Será que são 5 de cada uma? O fato é, é o Oda ele não vai quebrar, ele não vai desbalancear completamente, né, todo o equilíbrio de poder. Ele vai colocar alguma limitação, principalmente na quantidade, óbvio, no nível de força individual de cada um desses pacifistas, mas ainda assim ele vai colocar um limite de quantidade. Não vai ser um exército que vai sair derrotando uma porrada de comandante de Yonkou, que vai conseguir derrotar um monte de Yonkou. Não vai ser tão fácil assim, né? Óbvio que ele vai trabalhar o balanço. Mas é uma pergunta interessante, né? Porque se for uma cópia de cada Chichibukai, meu amigo, seria um crime a gente não ter visto o Mihawk encarando o Mihawk de verdade. Nossa, ia ser foda. O Mihawk fica tipo, caralho. Olhar pro moleque com a espada igual a dele e ficar, caralho, que porra é essa? Ia ser muito engraçado, galera. Eu não consigo... É um crime, mesmo que seja um de cada... Mesmo que o Mihawk ele tenha se deparado com mais uma cópia dele criança ali como pacifista, é um crime o Oda ele não ter mostrado essa cena pra gente. Pelo menos ele mostrou ali, né, a Hancock criancinha enfrentando a Hancock, não diretamente, mas estando presente ali no mesmo recinto que a Hancock original. Mas eis que aparece o Barba Negra em Amazon Lily e a gente descobre o que eu vim pela Imperatriz Pirata. Ele veio pegar o poder da boa Hancock. Galera, de todas as opções que ele tinha, finalmente a gente tem a resposta. Ninguém sabia que era isso. Eu vou pegar algo antes que a Marinha consiga colocar as mãos, então alguma das as principais opções seriam qualquer coisa envolvendo principalmente os Chichibukais, porque era isso que a Marinha estava atrás diretamente, né? Mas a gente nunca se sabe, né? A mente do Oda pode ir para qualquer lugar, então ele poderia estar indo atrás de qualquer coisa. O fato é que seria um negócio muito louco, assim. Vamos entender por que, de fato, ele iria atrás do poder da Hancock. Primeiro, por mais que ele, por si só, não fosse o responsável por comer a fruta da Hancock, eu acho que ele não... Eu também acho que não. Eu acho que ele não vai comer nenhuma outra fruta até o final da obra. No máximo, ele poderia conseguir uma Zoan, uma fruta do tipo Zoan para completar a tríplice de frutas de cada tipo que ele tem hoje e colocar em um objeto. E assim ele domar o animal e assim ele conseguir mais uma fruta indiretamente, né? Um animal, uma Zoan que poderia lutar ao lado dele também seria muito legal e eu super compro essa ideia, mas ele não comeria a fruta da Hancock, iria para alguém do bando dele. A gente sabe que a Catarina Devon já tem a fruta dela, então não seria ela, mas ainda assim seria interessante porque seria um combo muito legal. Apelão. O bando dele consegue petrificar as outras pessoas e ele complementa ali o combo plau com a fruta do terremoto e mata de vez qualquer personagem. Ele já é apelão só com a fruta das trevas, né? Conseguindo ele sugar todo mundo e depois repelir. Ou ele só quebrando todo mundo e já apagando geral mesmo. Mas ainda seria um combo interessante, né? Ele petrificando geral e depois ele, pum, quebrando para eliminar de vez qualquer inimigo dele. Agora, como ele conseguiria usar o poder de atração física que a boa Hancock consegue usar? Vamos imaginar que o Teach pegasse a fruta da Hancock para ele. Porra é essa? Como ele conseguiria usar? Eu acredito, galera, que o poder ele também funcionaria, só que não como resultado de merda que é essa, física. Véio. Assim, pode ser que fosse adaptado, caso fosse pelo Teach ali, que o Teach ele não é o ser humano mais bonito, né, de One Piece, convenhamos, mas talvez funcionasse de uma forma muito parecida como funciona a fruta da alma da Big Mom. Caso alguém tenha medo enquanto ela encara o oponente ali, a pessoa, o seu alvo, se a pessoa sentir medo, ela vai ter sua alma removida do corpo. No caso do Teach aqui, hipoteticamente, tendo a fruta da Hancock, caso a pessoa sentisse medo também, o alvo então poderia ser transformado em pedra. É uma possibilidade porque se fosse só atração física, meu amigo, aí pode esquecer. E outro motivo também é pela Hancock ser mulher, né? A gente viu e ela fala no Marineford a interação dele com a Bonnie, dele pedindo pra ela virar companheira dele, né?
querendo já tentando dar um chaveco nela. E me surpreende que ele não tenha tentado dar um chaveco na Hancock também, por mais que ele soubesse que não teria nenhuma chance. E nisso a gente vê a página de ambos, a Barba Negra e a Hancock, humilhando os marinheiros ali, cada um no seu frame. Ficou ali um paralelo bem interessante, né? O vice-almirante ali, coitado, aquele vice-almirante também, mais um vice-almirante sendo humilhado, sendo transformado em pedra, inclusive parte do bando de Catarina Devon e o Vasco Shot também foram transformados em pedra, e a gente vê a página dupla de Barba Negra segurando a Hancock pelo pescoço, impedindo que ela usasse o seu poder. E galera, para complementar essa página, a gente tem a recompensa, reveladas as recompensas de cada... Eita! Tinha esquecido. Com a sua nova recompensa de 3 bilhões 996 milhões de berries, e a Hancock com uma recompensa de 1 bilhão 659 milhões de berries. Galera, a forma como foi revelada as recompensas de cada um desses dois complementou perfeitamente o painel, né? Da cena. Galera, o peso literal de uma recompensa de quase 4 bilhões de berries segurando pelo pescoço alguém que possuía uma recompensa de 1.6, arredondando 1 bilhão e 600 milhões de berries, mostrando a diferença de cacife, de peso, de banha e de recompensa, de valor de cada um deles, galera. Essa página ficou incrível. Foda. Um monte de marinheiro em volta, transformado em pedra, sabe? Um caos da porra ali. E sabe, ficou muito legal essa página. Mas galera, eu preciso dizer, a Hancock foi completamente subjugada pelo Tite. E isso me doeu de uma forma que, assim, eu super entendo nas discussões que eu tive ao longo da semana ali, gente querendo defender a Hancock, dizendo, pô, Bruno, mas peraí, né, você tá falando de um Yonkou, o Tite é um imperador. Isso é verdade. Se ela fizesse o quê? Galera, pelo amor de Deus, eu queria que a Hancock tivesse mostrado mais. Mas galera, a gente não tá num patamar, hoje em dia, que Yonkou vai pegar todo mundo pelo pescoço e vai fazer o que quiser. A Hancock não é, ou pelo menos não deveria ser, esse tipo de personagem. É uma personagem que deveria ter um cacife que conseguiria sim dar um caldo mesmo em um imperador. A gente viu a Yamato, por exemplo, porra, dando um caldo muito foda. Isso é verdade. O pai dela, no Kaido, e a luta deles ali, plau e porrada, e resistência da Yamato levando clavada adoidada, conseguindo fazer o pai dela sangrar. Porra de... Galera, lindo. Mostrou ali o cacife de conseguir segurar o imperador. Mas a impressão que passa pra gente é de que a Hancock não conseguiu fazer nada. Ah, Bruno, mas você tem que entender que ela foi pega de surpresa. É o poder do Barba Negra de sugar. De repente ela foi pega ali... Pode ser. Acabou sendo pega pelo pescoço, galera. Pô, galera, o poder do Barba Negra não é novidade. Não é novidade. E mesmo que ela fosse ali pega de surpresa, de repente, ela começasse a ser sugada, meu amigo, ela tem haki da observação, ela tem velocidade de reação. Isso é verdade. Porque mesmo depois dela já ter sido pega pelo pescoço, aquilo não é Kairoseki. Eliminou o fato dela poder usar os poderes dela, mas ela não estava sem força física. É verdade. A força física dela... Ela é forte. Tava com ela. Então, meu amigo, chuta a cara bicuda na cara dele, filho. O braço dele, dá um soco, faz qualquer coisa e tenta se libertar. Mas não. Pode ser que tudo isso tenha acontecido, ou parte disso tenha acontecido em off-screen, mas essa não foi a impressão que foi passada. Parece que o Tite chegou lá de primeira, pegou e já era. Pegou ela e acabou. E simplesmente subjugou ela sem problema nenhum. Foi legal a encarada que a Hancock deu ali, nessa página ali, tipo assim, ó, você pode até me matar, mas seus subordinados... Essa parte foi foda. Eu vou voltar a ser como era, meu amigo. Eles vão continuar a serem transformados em pedra e o próximo usuário, ele não vai conseguir reverter esse processo. Foi legal a encarada. Foi legal que ela meio que não perdeu a pose, mesmo sendo pega pelo pescoço, deu uma moral legal, mas ainda assim, eu esperava mais da personagem. Não, eu fiquei satisfeito. Na próxima semana deve sair o meu vídeo sobre as mulheres mais fortes de One Piece e a Hancock perdeu alguns pontinhos com isso.
Inclusive aproveitar... Nossa, na verdade eu colocaria ao contrário. Galera. Boa Hancock, nível Marco mesmo, galera. Sendo pega pelo pescoço por um Yonkou, igual galinha, igual foi quando o Marco foi pego pela Big Mom. Mas seguindo, galera, a gente vê que o Barba Negra conhecia o Kobe do incidente de Rocky Port, onde o Kobe passou a ser chamado também de herói. Assim como o Garp também tem o seu título de herói da Marinha, o Kobe ele passou a ser chamado de herói depois daquele incidente. E ele revela pra gente que, além do próprio Barba Negra também ter tido um envolvimento nesse incidente, ele dizendo que o Kobe ajudou o Teach a vencer um cara chamado Ochoko, e que isso o permitiu dominar a ilha Hachinosu. É realmente o Kobe seguindo os passos do seu mestre, do seu mentor Garp, ali se aliando com um pirata vagabundo pra derrotar oponentes perigosos, né? Outros demais oponentes. Galera, quem é esse tal de Ochoko? Já tinha sido revelado pra gente que esse tal de Ochoko, ele fazia parte do bando dos Rocks. Existia, inclusive, uma teoria de que... esse Ochoko é também? E virado um dos zumbis de Thriller Bark que aparece ao lado do já confirmado Capitão John, que fez parte dos Rocks, como a gente também sabe. E o do meio, nessa cena ali, acreditava-se ser o Silver Axe, que também fez parte dos Rocks, e que nessa imagem ele aparece com um machado de prata. Então a gente poderia deduzir que, já que foram mencionados ali um determinado grupo de piratas e alguns deles foram esses três, Capitão John, Silver Axe e esse tal de Ochoko, quando a gente vê essas três figuras de zumbis juntas em Thriller Bark, a gente deduz que seriam aqueles três. Então, ou esse cara da esquerda nunca foi o tal Ochoko e ele ainda estava vivo por aí, ou eles enfrentaram o zumbi do cara mesmo. Tipo, o zumbi do cara saiu de Thriller Bark e foi lá pra ilha Hachinosu e ficou por lá como zumbi mesmo e teve que ser derrotado como zumbi. Mas em Thriller Bark ele não teve relevância nenhuma. Então eu não sei, sabe? É meio esquisito. Realmente, o mais provável é que, infelizmente, não fosse aquele zumbi. Inclusive, para refrescar a memória de vocês, foi nesse mesmo incidente que o Trafalgar Law também se envolveu e pegou o coração de 100 piratas para poder entregar à marinha e se tornar um Shichibukai. E muita gente, inclusive, acredita, né, que o Law faça parte da SWORD, assim como o Rocinante fazia, eu falei num vídeo meu dessa semana, e o Kobe atualmente... Nossa, é verdade, né? Faz parte. Então será que tem alguma relação entre os dois ali? Um motivo a mais pro Law ele ter se envolvido, pro Kobe, inclusive, ter se envolvido nesse incidente? Alguma possível conversa entre o Law e o Kobe ali? Pode ser. Forma, galera, nesse capítulo, nossa, o Kobe foi um mero espectador nessa confusão toda. Só se fudeu. Ele tentou de tudo, mas não conseguiu fazer nada. Tentou negociar com a Hancock antes da aparição do Barba Negra. Depois que o Barba Negra apareceu, tentou negociar diretamente com o Barba Negra. Deu ruim. Não conseguiu. E em luta, a gente não viu cena nenhuma de batalha, galera. Inclusive, um detalhe muito pequenininho desse capítulo. A única cena de batalha foi quando atiram uma flecha nele e ele dá uma desviada na flecha que acaba pegando no Helmepo. Essa foi a única cena de batalha do personagem que... Infelizmente, galera, ainda precisa evoluir muito. Mas eis que, pra nossa surpresa, o Rei das Trevas aparece com seu haki vazando do corpo ali, galera. E a reação do Teach, sensacional. Galera, Rei das Trevas contra a Fruta das Trevas. Só por a gente ter a encarada desses dois, já valeu a pena. Gente, já valeu de tudo. E a fala do Rayleigh encarando o Barba Negra quando ele aparece... Aprendiz do Barba Branca. Dizendo, ei, aprendiz do Barba Branca, eu não quero ser indelicado, mas eu não gosto de você. Eu não gosto de você. Bom, ele tem todas as razões pra não gostar do Barba Negra, né? Poucas pessoas gostam do Barba Negra, mas foi engraçado ele dizendo, tipo... Eu não gosto de você, não. Eu não vou muito com a sua cara, não. E com isso, o Rayleigh, ele consegue fazer o que o Kobe, ele não estava conseguindo, que era
mediar a situação. Foi a mesma ocasião em Marineford. O Kobe tentando mediar a situação e não tendo a imponência, a presença e a força necessária o Shanks chega. Isso. E é isso que sempre faltou. No caso de Marineford, ele tentou fazer o certo ali, mediar a situação, só que ele precisava de força para sua presença ser respeitada. E quem assumiu esse papel foi o Shanks em Marineford. E aqui a mesma coisa, só que com o Rayleigh também conseguindo mediar a situação e mais uma vez o Barba Negra voltando pra casa. Cagando na calça. Enfim, a situação se resolve, a gente tem um pulinho ali no tempo, o Barba Negra vai pra casa, desiste de tentar pegar a fruta da Hancock e a gente avança algumas semanas, na verdade, né? Falar alguns dias, mas a gente vai para os dias atuais, onde a gente vê a conversa ali casual do Rayleigh, da Hancock e da Shaq. Também presente, eles conversando e a gente tendo a revelação de que a Shaq era a Imperatriz Pirata da Amazon Lily de 2 gerações atrás. Que da hora. Lembrando que uma geração atrás, quem era a Imperatriz Pirata de Amazon Lily era aquela velhota, né? E como que ela tá tão novinha? Gloriosa, que é o nome dela, que era a velhota que hoje mais serve como conselheira da Hancock. E inclusive está aqui, galera, vamos por parte, que a galera hypou essa parte, né? Primeiro, tá morta a ideia de que, ou pelo menos dá pra dizer que tá morta, né? Vamos considerar como morta a teoria de que a Shaq fazia parte do bando dos Rocks. E por que muita gente acreditava isso? Porque a Shaq, ela já tem seus 64 anos. Caralho, nem parece, mano. Ela tem idade pra ter vivido a pirataria já naquela época. E sim, ela mesma já tinha dito que fazia parte da vida de pirataria, dá pra dizer, né? Então, por isso algumas pessoas cogitaram que ela poderia ter feito parte do bando dos Rocks, mas na verdade ela era a Imperatriz Pirata de Amazon Lily. E agora isso fez com que abrisse as possibilidades. Maluco já tá teorizando que a Hancock é filha do Rayleigh com a Shaq. Galera, por partes, mais uma vez aqui. Sim, primeiro, foi confirmado no Vivid Card da Shaq que ela e o Rayleigh sim são casados. Isso inclusive é um detalhe que muita gente achava que era só teoria, mas já foi confirmado. Ah, será, mano? Dizer que a Hancock é de fato filha do Rayleigh e da Shaq, galera, eu duvido. Como é que o Rayleigh ia deixar a Hancock ela ser feita de escrava? Isso é verdade. Não tem tido nada sobre isso até agora, sabe? Porra, mano, ele ia deixar a filha dele ser escravizada pelos Tenryubitos e não ia fazer nada, não ia tentar fazer nada. Peraí, né, galera? Então, o que eu acho é que o envolvimento do Rayleigh em relação à Amazon Lily como um todo se dá mais de forma indireta pela Shaq já ter sido Imperatriz Pirata da ilha de Amazon Lily. Então, ela é que tem um envolvimento mais direto com a ilha e indiretamente o Rayleigh acaba se envolvendo também ali, tendo as suas aparições faz sentido. da ilha. E inclusive a gente não tem qualquer confirmação de que o título de Imperatriz Pirata se dá por fator de linhagem, por linhagem sanguínea. A gente não tem confirmação de que a Hancock é filha da antecessora dela como Imperatriz Pirata, que hoje é conselheira dela. Eu acho que não dela. tem esse aspecto de confirmação de que essa antecessora linhagem sanguínea, antiga, não. a Gloriosa, que era a antiga Imperatriz Pirata, era filha também da Shaq, que a gente viu que era Imperatriz 2 gerações atrás. Muito provavelmente seja um esquema de meritocracia ali. Eu também acho. A mais forte da ilha domina a ilha. Agora, será que foi confirmado que o Rayleigh, de fato, tem o nível de um imperador? Meu amigo, que eu tive que ouvir essa semana. Mas o que eu tive que ouvir essa semana, vocês não estão ligados, galera. Vamos lá com calma. O que o Rayleigh ele diz? Eu tava doido pra ver o que ele ia dizer realmente no capítulo e abre aspas para o que ele diz. Ele diz o seguinte: sendo sincero, tivemos sorte. As circunstâncias me permitiram resolver as coisas com a minha reputação. Eu envelheci. Caralho, foda, hein? Tenho certeza de que não venceria uma luta direta contra o Barba Negra nos dias de hoje. Porra! Ou seja, já pra acalmar o hype da galera, o Oda ele deixou explícito que apesar do Rayleigh ele ter tido uma presença absurda e foi muito foda a aparição dele, a presença que ele teve, a reação do Barba Negra olhando pra ele.
ele não conseguiria derrotar o Barba Negra atualmente. Agora, isso quer dizer que ele antigamente venceria o Barba Negra atual? Não necessariamente, porque o tempo não volta só para um. Se a gente fosse imaginar um cenário de, por exemplo, 20 anos atrás, era o Ray Lee mais poderoso no seu auge, enquanto o Barba Negra estaria mais fraco, não estaria. No seu auge, a balança iria se inverter. Então, galera, nada de confirmado de Ray Lee e Yonkou, mas nem vem com esse papo nos comentários, nem vem com esse papo nos comentários. Eu brinco, galera, eu brinco, mas eu não acho que a diferença fosse lá essas coisas, só porque quando a gente pensa num Barba Negra atual, gente, ele claramente tá muito apelão, velho. Oponente para o próprio Roger. Pelo amor de Deus, o cara é o oponente final do Luffy, o vilão final. Isso tudo indica, pelo menos, que é o vilão final de One Piece. O cara não vai ter, pelo menos, o cara vai ser no mínimo do nível do Roger. E depois do suspense com o Sabo, que dá pra dizer que é o Ace 2.0 de One Piece, ou ter sido preso, ou morto, né? Ou ter feito qualquer coisa do tipo no Reverie, agora que a gente sabe que ele tá bem, é a vez do Ace 3.0 ter sido sequestrado pelo Barba Negra, gente. Eu só acho muito engraçado, tipo, o Barba Negra... Mas por quê? Visto assim, tá bom, vou soltar a Hancock aqui, mas esse moleque vem comigo, pum! Pegou ele pelo pescoço assim e o Rayleigh ficou tipo, merda, mas tá bom, vai, leva. Foda-se. E foi embora com o moleque, tá ligado? Desma, é marinheiro mesmo, foda-se ele. Agora, será que isso vai culminar na Marineford 2.0 reversa? Será que o sequestro do Kobe pelo Barba Negra vai fazer com que toda a marinha se mobilize? Nossa, é verdade. Ou será que pelo menos uma parte? Será que pelo menos os membros da Sword? Ou será que isso só vai ser o gatilho para algo que o Akainu ele já queria fazer, meu amigo, que era contra-atacar com tudo? Ele falou isso na última aparição dele, então esse pode ser um gatilho para a marinha entrar de vez nessa guerra e nessa saga final que é One Piece. Inclusive, isso provavelmente vai ser o motivo do Kobe provavelmente estar também em Laugh Tale. Caso ele fique com Barba Negra pior, né? até sei lá quando, pode ser que o Kobe ele também vá parar em Laugh Tale e também esteja presente ali no meio dessa descoberta do que é o One Piece, ou nessa reta final pela busca, né, da busca pelo One Piece. Então, mesmo que não pelo mérito do Kobe, ele ainda assim vai estar envolvido nessa saga final de One Piece, de uma forma, dá pra dizer, bastante ativa. Galera, que capítulo! Foda. Mas muita coisa! Gente do céu, mas era muita coisa pra gente falar aqui. Tô aliviado, galera. Falei tudo que eu precisava, agora é com você. 40 minutos e bora pro Chapéu de Palha. Capítulo 1059 de One Piece. Se você ficou até o final, eu não tenho nem o que dizer pra você. Você tem sempre fico. De se inscrever no canal e de ativar o sininho, galera. Toda semana tem vídeo comentando o mangá e o universo de One Piece. E agora vai aparecer na tela os 2 últimos vídeos que foram lançados aqui no canal sobre o universo de One Piece, que estão chapéus. Top, galera. Beleza? Até a próxima. Tchau. E pra finalizar, bora conferir o vídeo do nosso querido Chapéu de Palha. Nova recompensa revelada, Hancock, nova Mugiwara. Tudo sobre a nova arma da marinha. One Piece 1059, go! Marco de resenha com Shanks, Barba Negra vs Hancock, Rayleigh aparecendo, revelação da antiga Imperatriz Kuja, Kobe sequestrado e também a revelação Mano, muita da nova coisa, arma velho. da marinha, os pacifistas protocolo Serafim. Esse capítulo literalmente dispensa emoções, porque hoje nós só temos tempo pra falar de absolutamente tudo sobre mais uma página completamente Mihawkzinho. incrível que é One Piece. One Piece, O capítulo se chama O Incidente do Capitão Kobe, uma referência ao evento que elevou a fama do marinheiro de herói, que foi mencionado pela primeira vez no capítulo 700, o Incidente de Rockport. E numa continuação direta da história de capa, Caesar Clown está operando as suas maldades. Ele claramente quer escapar de Whole Cake Island com vida. E viu na operação da Guerra 66, que bem ou mal tem uma conexão direta com o Caesar, já que o Judge foi o seu colega de trabalho no grupo Mads, a sua melhor chance de escapar do território da louco, mano. E dá pra ver como é forte o poder do gás quando usado de maneira inteligente. Ele é apelão, velho. Que o Caesar realmente é. Mesmo com toda a sua loucura. Ele usa um gás atordoante e coloca Katakuri e Oven pra errar seus golpes e acabarem se acertando. Não, acho que é alucinógeno, eu acho. Pra que a Germa e o Caesar consigam escapar juntos, com vida. E que início de capítulo. Casualmente, Marco pegando uma caroninha com ninguém mais, ninguém menos que Shanks. Com seu jeitinho despojado, manda um convite pro
poderosíssimo usuário da fruta da Fênix. Mas pra ele já deu, né? Tá na hora de curtir a aposentadoria e ele ainda dá uma provocadinha no Shanks, dizendo que não dá mais pra ser babá de um pirata como Ruivo. É muito interessante ver esse respeito mútuo e camaradagem entre piratas que estão há tantas gerações dividindo os mares, batalhas, tesouros. Muito foda, mano. Muito foda. O Marco também era um jovem na tripulação do Barba Branca. É verdade. Assim como o Shanks era na do Rei dos Piratas. Mas agora os dois são homens feitos, cheios de cicatrizes e histórias, mas que têm extrema admiração pelos feitos um do outro. Vemos o Monster batendo palminha, Lucky Roo rindo pra caramba, enquanto Shanks, Ben Beckman, Bonk Punch e a Sop se despedem, com a piadinha do Shankudo falando: "Ah, qual foi? Eu sou tranquilo, fala aí, Beck, fala pra ele." E o Ben Beckman virando falando: "Meu bom, não, mas boa tentativa, meu capitão." Enquanto o Marco volta pra Ilha Natal, See around, revelado no capítulo 909, nós somos jogados a um novo importantíssimo flashback que mostra a conversa entre Yamato e Luffy, que foi mencionado no capítulo 1057, quando Yamato disse pro Momonosuke e pro Kinemon que já tinha deixado apalavrada a resenha sobre não ir ao mar. O capítulo 1057 gerou muita frustração por parte da comunidade. Não só pela questão da personagem não entrar no bando, mas pela maneira casual que foi feito, como se realmente não tivesse muita importância. Mas esse sentimento não estava completamente errado. Ele só foi gasto em um momento que não era definitivo. Porque, finalmente, agora temos o flashback que pode dar um encerramento no arco de personagem do Yamato com Chapéu de Palha de maneira satisfatória. Depois do encontro entre os bainhas e o Almirante Aramaki, Yamato percebe que sem a proteção do Kaido, esse é o nível de inimigo que o Wano pode enfrentar a partir de agora. Então, assim como a vontade da sua fruta Zoa mitológica, que conforme o capítulo 1037 é um tipo de Akuma no Mi que influencia o usuário em suas ações, Yamato assume o posto de cão guardião de Wano, ficando pra trás pra proteger o Momonosuke e o país. E é um propósito muito poético que faz sentido, não só pela questão da fruta e pela ameaça iminente que o Wano vive por ser um país à parte, um antigo aliado do reino antigo que criou os poneglyphs e ainda guarda a arma ancestral Pluton, mas também porque depois de tantos capítulos falando sobre ser Oden e agir como Oden, Yamato vai poder fazer algo que Oden quis, mas não pôde. Não fez, é verdade. Ficar e proteger o Wano. Isso é verdade. Afinal, algo que é uma decisão que Oden não tomou. Ele queria ter ficado e protegido o Wano, claro, mas precisava viver suas aventuras, conhecer o mundo, ajudar Roger a chegar ao One Piece. Yamato também foi apresentado essa opção. Mas ai, que fofinha! Mínimo é completamente sua com o personagem. Independente de Oden, o que ele fez ou deixaria de fazer. E essa decisão dura ainda é posta de uma maneira positiva e lúdica, com Yamato dizendo que é uma maneira de tranquilizar o próprio Luffy para viver suas aventuras, sem ter que se preocupar com a proteção do país de Wano e do Momonosuke. Isso é verdade. O ainda precisa crescer muito até que ele possa proteger a terra dos samurais sozinho. E é muito legal ver como o Luffy aceitou com relutância. Ele ficou bravo. Ele realmente queria que Yamato entrasse, mas ele é convencido pela sua convicção e vontade no fim. Eu amei também o conselho do Zoro, que treinou Momonosuke e sabe como ele é um moleque orgulhoso. No momento o Zoro, o modo pai, né? O grande pai, o Zoro pai. O que também justifica o que Yamato falou no capítulo 1057 sobre conhecer o Wano como Oden. Uma justificativa que foi estranha, até meio fraca na hora que saiu. Foi só uma desculpa, né? Não lembro como eu tava falando a respeito. Mas que agora faz muito mais sentido. E é normal, às vezes ficamos reféns do semanal. Não tem como ver o futuro e as emoções acabam transparecendo. Mas isso é parte da jornada e eu sou grato por ter passado esses momentos com esse personagem que eu curto tanto junto aos Chapéus de Palha. Outra coisa que também muita gente sentiu falta no 1057, mas foi costurado agora, é a despedida do mar. Desde a Guerra dos Melhores, o Luffy realmente nunca pôde agradecer por ter sido salvo pelo mar. Passou um perrengue absurdo tentando parar o Akainu e os outros almirantes simplesmente matarem o nosso capitão, que estava completamente indefeso e em choque pela morte do Ace. E é muito especial alguém como o Marco, que provavelmente conhecia o Ace tão bem, dizendo que ele ficaria orgulhoso de ver onde o Luffy já chegou. Foda. Isso é lindo. E o pirata que estica não consegue esconder um sorrisão ao saber dessa notícia. Mais um lindo momento que aconteceu cronologicamente pré-encerramento de um ano. Só não deu pra mostrar antes das cortinas se fecharem. Mas dava pra mostrar. Pra Sphinx, dava pra mostrar. E o sorriso do Luffy, nós também vamos pra um novo destino, onde temos o grande acontecimento do capítulo, a Amazon Lily. A porra! Hancock Mugiwara confirmada? Deus me livre, mas que me dera. Desde os eventos do capítulo 956, com o fim do sistema... Deus me livre, mas quem me dera é foda. Esse cliffhanger de 102 capítulos pra saber o que seria dos nossos queridos corsários. E também o que diabos o Barba Negra queria tanto pegar.
Muitas teorias foram traçadas, é a fruta do Kaido, é recrutar o Edward Weevil, é invadir o território da Big Mom, mas poucas previram que o Barba Negra queria a fruta da Imperatriz. Nossa, eu nunca vi. No final das contas, ele só queria fazer um mero. Alguém me explica porque a tripulação dos piratas mais feios do mundo queria a fruta da Hancock? Porque ela é bem roubada. Mas eu acho que ela funciona diferente. Super claro. Mas como a própria Hancock. Conforme o usuário. É feio. Só funciona porque eu sou bonita. A vida é assim às vezes. Roda, por favor, o funk dos jogadores feios com a cara dos tripulantes do Barba Negra. San Juan Wolf. Vasco Shot. Nossa. Pizarro. Nossa. Barba Negra. Nossa. Bom, no fim das contas, o jeito é casar com o Luffy mesmo. Eu sei que é decisão difícil, Hancock, mas chegou a hora. Nova Mugiwara, porra. Vamos que vamos. Mas nós somos jogados para um flashback que nos coloca de volta ao cenário proposto no 956. Com Kobe e uma penca de marinheiros atacando indiscriminadamente o território das piratas Kuja para conseguir capturar e aprender a Imperatriz Boa Hancock. Entre esses marinheiros vemos o Yamakage, que também foi um dos vice-almirantes aleatório, né? Por liderar o Buster Call em Enies Lobby. E dá pra ver que ele não perdeu a mão. Continua sorrindo, relaxado Filho da puta. pessoas com seus canhões. E nesse momento que nos é revelado algo hiper interessante. A SSG, a divisão de ciência da marinha encabeçada por Vegapunk, trouxe uma solução para o fim do sistema dos Chichibukais. Pacifistas tão poderosos que tornariam os corsários obsoletos. E agora nós entendemos exatamente o porquê. Serafins. Os Serafins são essa unidade de pacifistas de elite, que aparentemente são a obra-prima do Vegapunk. E logo de cara vemos o atacando a Margaret e a Suitopi. E nessa instância já podemos ver muitos detalhes interessantes. A coisa que mais chama a atenção de cara é a chama nas costas junto às asas, exatamente nos mesmos moldes do King, que é descendente dessa raça lendária dos Lunários, que eram tão poderosos que enquanto suas chamas queimavam, eram praticamente imunes a qualquer tipo de dano. Desde essa revelação do King na luta contra o Zoro, nós especulamos como sequenciar e reproduzir esses fatores de linhagem na arma SSG era uma possibilidade. Até porque, como o flashback do Kaido confirmou, o King mais jovem era um cativo do governo mundial. Verdade. E estava sendo usado para diversos experimentos em Punk Hazard. Agora ficou claro o que isso desencadeou. Pacifistas hiperpoderosos que combinam habilidades e traços raciais dos personagens mais fortes de toda a obra. Tudo se conecta ao capítulo 840, quando Yonji explica pro Sanji como a Guerra 66 conseguiu através da ciência ter um exército de super soldados clonados. Humanos podem ser fabricados. Essa é a mensagem que por trás de fileiras de clones Humans can be built. Da manipulação do fator de linhagem, o equivalente ao DNA no universo da obra. E esses pacifistas superpoderosos vêm sendo preparados desde a virada do Novo Mundo. Acompanha comigo. Em Punk Hazard, nós descobrimos como reproduzir o poder das Akuma no Mi através das Smiles, um projeto que foi feito pelo Caesar Clown e também pelo Vegapunk. Só que o Vega é tão gênio que ele já criou a Smile perfeita, que é a fruta do Momonosuke, que para todos os efeitos parece garantir os mesmos poderes que a fruta em que Susu baseou, a Akuma no Mi do Kaido. Depois, em Whole Cake Island, nós encontramos o Judge, que usa a clonagem e a manipulação do fator de linhagem para criar não só esse exército de super soldados, mas também para garantir poderes especiais a seus filhos. Verdade. Um projeto onde o Vegapunk é citado em fazer parte, lá no capítulo 840. Depois vamos para o Wano, onde o Queen apresenta ter todos os mesmos melhoramentos da Guerra 66, aliado a inovações cibernéticas que ele mesmo criou. E nesse momento, nos é revelado que todos esses grandes cientistas faziam parte do mesmo grupo, o MEC. Foda. Então, o que o Oda queria nos dizer é o seguinte: olha, eu apresentei todas essas inovações tecnológicas através desses vilões que os Chapéus de Palha enfrentaram. E entre esses vilões nós temos um denominador comum, o Vegapunk, que agora pegou todos esses poderes e habilidades tecnológicas e aliou... Caralho, forte demais, mano. ...para criar os Serafins. Provavelmente são ciborgues, clones dos Chichibukais, que são 100% obedientes. Olha que muito louco, mano. Habilidades dos Lunários, do fator de linhagem, melhoramento cibernético, e ainda emulam poderes dos Chichibukais, como dá pra ver na Hancockinha e no Mihawkinho mais pra frente. E ainda é super temático, porque o Serafim no cristianismo, por exemplo, é um dos anjos de mais alto nível, que protege o trono de Deus. Uma metáfora para o trono vazio, onde Insama assenta, e toda a mitologia dentro do universo de One Piece, relacionada aos dragões celestiais e suas posições de ordem divina dentro do mangá. Voltando ao capítulo, pouco tempo depois dos Serafins começarem a explodir tudo, os Quem chega? Quem? O imponente Sabre de Shebek, o nome do navio do Barba Negra. Ele chega brabo, já usando a Gura Gura no Mi para causar um maremoto, o que gera pânico na marinha, que tá tentando fazer uma operação no Calm Belt sem despertar a fúria dos reis dos mares. E no diálogo entre Catarina Devon, Tite e Vasco Shot, já dá pra ver como os dois estão apaixonados pela Hancock, querendo até que ela viva pra, entre muitas aspas, terrivelmente assustadoras, se divertir
com ela. Eu achei curioso como o Barba Negra fala que depois de tomar seus poderes, eles podem fazer o que quiserem. Dá a impressão que talvez um personagem sobreviva à extração de poder. Sim. Mas o Oda foi super malandrinho, não deixando completamente explícito. Pode estar falando só do corpo da Hancock, vai saber. Agora, que comédia o Kobe falando que a Marinha só quer capturar ela e não tá querendo brigar. Ah, não. Eles literalmente bombardeiam a ilha. Detalhes interessantes dessa cena. Vemos um pôster gigante do Luffy no castelo. A Hancock é a maior fangirl que nós temos. E foi muito hype como a Imperatriz Pirata não aceita o pedido de rendição. Afinal, ela não se rende pra ninguém. Não me rendo a ninguém. E aí, em sequência, temos Barba Negra contra PX. Ó o haki do armamento. Sabe que o Barba Negra tem arqueologia como hobby. E também que ele, no geral, sabe de muitas coisas. Então, mesmo os lunários, que pra muitos é só um mito, já o remetem à realidade da situação. Cabelo branco, pele marrom, asas negras, só pode ser um lunário. O que acarreta o choque de Marshall the Teach. E outra coisa curiosa dessa versão que tá lutando contra velho, parece ter as mesmas habilidades de disparo do Mihawk, cortando uma seção gigante da ilha em um só movimento. Eu acredito que essa parte do projeto científico espelha o que o Judge conseguiu fazer com seus filhos, discutindo habilidades do fator de linhagem específicas para o tornarem mais poderosos. No caso, tá bem claro que o Vegapunk conseguiu capturar habilidades dos Chichibukais e transferir para os Serafins. Filha da puta, velho. Ele é marcado com um PX na gola, mas não dá tempo nem do Barba Negra comentar a respeito, porque esse rapaz tem um nível absurdo de poder, indo pra cima do Yonkou e obrigando ele a defender com o haki do armamento. Sob pressão no combate corpo a corpo, onde o Teach fica mais vulnerável, apesar de Black Hole, fi. Ele usa o Black Hole de uma maneira que não fica exatamente claro, mas a minha impressão é que ele consegue mandar tudo pra outra dimensão e escapar dos golpes do Mihawkin. Depois disso, temos os poderes roubadíssimos da Mero Mero, Forte. que usa as pra caralho. luxúria e perversão para transformar os inimigos em pedra. A fruta dela segue a temática do mito da Medusa, que era uma das irmãs Górgonas, e caso você olhasse diretamente para ela, se tornava instantaneamente pedra. Uma metáfora dos gregos, sempre muito românticos, para aquela pessoa que é tão bonita que quando você olha, fica em choque, paradinho no lugar, sem ação, desarmado. Ela solta o Slave Arrow e basicamente amassa toda a divisão da marinha, incluindo o Helmepo, o vice-almirante e até o Vascochote. Filho. Mais uma página dupla absurda, vemos que o Barba Negra conseguiu diminuir a distância e anular seus poderes, usando a habilidade da Yami Yami no Mi. E temos também recompensas reveladas. Braba! Que agora tem 1,659 bilhão, enquanto o Barba Negra tem 3,996 bilhões de versos. Muito hype, eu amei o power scaling que rolou para os Chichibukais através das novas recompensas. Realmente não fazia sentido nenhum um pirata tipo o Jack ter recompensa maior que o Crocodile, e Hancock, mesmo que congeladas, né? Mas agora já tá tudo certo. No entanto, o dano já foi feito, uma boa parte da tripulação do Barba Negra foi petrificada, e a Hancock revela que caso ela seja morta, eles também automaticamente vão morrer. Porque mesmo que roubem seus poderes depois, o novo usuário não conseguiria desfazer. Que foda essa parte, velho, muito foda. Antigo usuário. O que pra mim faz total sentido. O que faz os alvos se tornarem pedras são as emoções que o usuário original da fruta evoca. Então, se você foi petrificado pela beleza da Hancock, só a beleza da Hancock pode te libertar. Poético, que faz sentido dentro do sistema de poder, perfeito para essa habilidade. Isso também denota a falta de compreensão por parte do Barba Negra da verdadeira natureza do poder da Mero Mero no Mi. Outro sintoma que gera todo esse impasse. Enquanto o Kobe fica de joelho, vendo um monte de gente praticamente morrer ao seu redor, algo que pra ele já é corriqueiro, vamos ser bem sinceros, o Barba Negra solta umas informações bem curiosas, dizendo que ele fez um favor em Rockport porque a intervenção do marinheiro tornou possível que ele expulsasse o Oshoku, também conhecido como Wang Zi, o ex-pirata Rock, lá de Hachinosu, né, a ilha colmeia onde o Barba Negra atualmente opera. Ok, a gente sabe que a primeira vez que esse incidente foi mencionado foi lá no capítulo 900, que teve envolvimento do Law, que aparentemente rapou centenas de corações de piratas e entregou para a marinha para poder se tornar Shichibukai. E também, de alguma maneira, o Kobe interferiu nessa situação, se tornando um herói, sendo até elogiado pelo Kyros lá no capítulo 903. Eles tentam fazer um trato, mas como sempre, parece que ninguém ouve o coitado do Kobe. E o Barba Negra que vai matar Hancock mesmo que custe as vidas de todos os petrificados presentes. O cara não tá nem aí, né? É ele em primeiro lugar, ele em segundo lugar, ele em terceiro lugar. E foda-se o resto, filho. Pra variar. Ele de novo. Mas aí, falando em ele, vem ele, instalando Silver Srayleaf, o idoso mais brabo que nós temos. Primeiro que ele já chega chamando um Yonkou de aprendizinho do Barba Branca, humilhando, cara. Foda. Quando ele já começa a tirar a espadinha... Cagou na calça. Eles já começam a se tremer, acho que rolou até um biribiri ali. E por último, ele usa o seu cérebro gigante pra defusar a situação, sem ninguém sair ferido. O próprio admite mais tarde, ia ser quase impossível tancar o Barba Negra no nível atual dele.
A partir daí voltamos ao presente, com todo mundo meio chateado, de cara fechada, porque eles ainda estão sob a ameaça do ataque da marinha, que conseguiu com o Vegapunk uma tecnologia que afasta os reis dos mares das embarcações, mesmo lá no Palm Beach, onde fica localizada a Ilha das Cujas. Muito maneiro também a revelação da Shaq como uma ex-imperatriz pirata. Já teorizou isso aqui no canal, então vou deixar o vídeo do Lip na descrição, porque vale muito a pena ver todas as evidências que levantaram essa conclusão há mais de 1 ano e meio atrás. E é doido também ver a Hancoquinha, que até os brincos de cobra tem igual. Realmente, comentamos sobre esse projeto Serafim, parece ter sonado realidade. São clones 100% obedientes dos Chichibukais, cheios de incremento de poder, indestrutibilidade dos lunares, enfim, roubado, OP, roubado e OP. E a roubado. No capítulo é que Kobe foi sequestrado por Barba Negra, algo que pode gerar uma dinâmica hiper interessante. Se a gente pensar, o Kobe é completamente oposto aos valores do Barba Negra, e se ele foi sequestrado, ele pode querer usar isso pra atrair o Luffy, ou talvez até pra conseguir algum favor da marinha, não sei, o Barba Negra tá sempre pensando em algum negócio que vai fazer ele sair por cima. Eu acho que esse movimento foi claramente mais uma escolha dele pra pegar alguém que tem uma reputação de herói da marinha e no mínimo quebrar e mostrar que é ele que manda. Galera, esse foi o vídeo, comenta aí o que você achou, tô animado pelos comentários, dá o like, compartilha. Obrigado por assistirem, se puderem se inscrever, estamos tentando chegar a 500k, estamos mais perto. Tá chegando. Então, seria muito maneiro. E meu nome é Derek, é isso galera, valeu. Bom, acho que dos últimos mangás que saíram aí de One Piece, esse foi um dos mais importantes, com mais informações relevantes. Começando do início, obviamente, a gente tem ali o Marco chegando na ilha que ele vivia lá e tal, e ele meio que se despedindo do Shanks, até aí tudo bem. Só que, a gente tem o quê? Um flashback que, na minha opinião, teria sido bem encaixado se tivesse sido feito na época que a gente tava ainda em Wano. Acho que teria sido melhor a gente ter tido aquela conversa da Yamato explicando pro Luffy que ela vai ficar, porque o Wano ainda precisa ser protegido e tal. Eu acho que ficaria melhor lá, porque, tipo, querendo ou não, quando a gente teve toda aquela mudança de clima de, tipo assim, Yamato vai entrar no bando, pra ela chegando e falando, eu não vou mais entrar, tipo, foi muito broxante aquilo. Eu acho que se tivesse esse flashback naquele episódio, eu acho que ficaria melhor o entendimento. E por mais que a gente não gostasse, a gente pelo menos ia entender os verdadeiros motivos da personagem querer ficar em Wano. Mas ele resolveu fazer em forma de flashback e tá tudo bem, não tem problema. E aí a gente tem a Ilha das Amazonas, a ilha da nossa querida Boa Hancock sendo invadida ali pela marinha, e aí a gente tem a nova arma do governo mundial, que são os Serafins. São crianças que aparentemente são robôs ou ciborgues, né? Foram modificados geneticamente, não sei como que você modifica geneticamente um robô, mas eles fizeram a junção dos DNAs dos antigos Chichibukais, eu acredito que seja isso, porque tem a mini Boa Hancock e tem o nosso mini Mihawk, junto com o DNA do King, que é um lunariano. Então juntou uma coisa, juntou outra coisa, juntou o raio do do Kizaru, bum, Serafins. E aí, por exemplo, qual ordem, vamos dizer assim, que eles vão pegar dos respectivos Chichibukais que foram copiados? Porque, por exemplo, se a gente tiver... não, mas eu acho que não, porque a gente viu a mini Hancock só emitindo um peixe de luz. A gente não viu efetivamente ela utilizando os poderes da Boa Hancock. Porque, por exemplo, se a gente tivesse um mini LOL, fudeu, que fosse capaz, obviamente, de poder usar os poderes da fruta do LOL, seria muito complicado. Mas eu acho que não. Eu acho que efetivamente eles não conseguem replicar o poder da fruta dos antigos Chichibukais. Se conseguissem, muito provavelmente teria sido mostrado ali a nossa querida mini Hancock usando os poderes da Boa Hancock. Mas eu acho que isso não se aplica. Pelo menos eu acho que não, porque seria extremamente apelão. E aí a gente tem Barba Negra chegando e Amazon Lily falando que, na verdade, o que ele queria tomar antes da marinha era o poder da Boa Hancock. E foi muito foda porque, tipo, ele ficou em choque e ele sabe quem são os Lunarianos, porque após ele ver o Mini Mihawk ali, ele sabia o que era aquela raça, e aí ele ficou em choque porque pela primeira vez a gente viu o Haki do armamento do Barba Negra sendo mostrado na obra e ele defendendo um golpe, e aí ele usou o Black Hole. Aparentemente, eu acho que até o Mini Mihawk foi sugado para esse
buraco que ele criou. E provavelmente ele deve ter cuspido depois em algum lugar, ou sei lá, manteve na puta que eu pariu, porque eu não sei pra onde que vai o que ele coloca nesse Black Hole. E aí a gente tem ele pegando a Boa Hancock pelo pescoço ali. Eu discordo um pouquinho do Bruno Bandeira falando que isso daí foi demérito dela e tal, até porque eu acho que foi muito bem mostrado o que o poder dela é capaz de fazer, tanto que 2 tripulantes que são extremamente poderosos da tripulação do Barba Negra foram transformados em pedra. Então provavelmente a maioria do bando do Barba Negra seria transformado em pedra se tivesse quase todo mundo ali. Eu acho que quase todos seriam transformados, tirando um ou outro. Então assim, é uma fruta extremamente poderosa e ela é uma personagem poderosa. Mas obviamente ela deve ter sido atraída, né, com aquele poder de repulsão ou propulsão, sei lá, aquele poder que ele tem de atrair as coisas. Ele deve ter atraído ela. E a partir do momento que eu acho que ele começa a puxar, eu acho que o usuário já não consegue utilizar os poderes da sua fruta. E aí, realmente, eu concordo pelo fato de que ele falou, mas ela tem o poder físico dela, ela é extremamente forte fisicamente, ela deveria ter tentado chutar ou, sei lá, dar soco nele. Porém, pode ser que através do hack de observação dela, ela já soubesse que o Rayleigh iria chegar. Então, eu acho que pode ser que ela tenha ficado tranquila ali por isso. E foi muito da hora ver a explicação dela. E na realidade, a fruta dela funciona daquela forma que as pessoas são... as pessoas que têm atração por ela se transformam em pedra por causa dela. Então, muito provavelmente, aquela fruta em outro usuário funcionaria de uma outra forma. Pode ser que fosse da forma que o nosso querido Bruno Bandeira falou. Acho que foi o Bruno ou foi o Evandro falando sobre funcionar parecido com o que é a fruta da Big Mom. De repente, vamos supor que o Barba Negra usasse essa fruta e se a pessoa sentisse medo dele, se transformando em pedra. Eu acho que deve ser funcionando algo parecido com isso. E aí a gente tem a chegada da lenda do Rayleigh usando um blefe do caralho, querendo ou não, porque ele meio que tira sarro do Barba Negra, falando, e aí, o aprendiz do Barba Branca, eu não gosto de você. E aí eles meio que fazem um acordo ali, ele leva o Kobe e leva a tripulação dele de volta, né? Sem estar transformado em pedra. Obviamente a Boa Hancock destransformou todo mundo, mas eles abandonariam a ilha de Amazon Lily e evitariam uma briga ali entre eles. Então ele soltou a Boa Hancock, levou o Kobe. Provavelmente a marinha deve ter se retirado também pelo fato do seu herói ter sido capturado, e essa informação deve ter sido passada para a marinha. Então a gente tem que ver qual vai ser o posicionamento da marinha diante disso, porque eu acho que é uma das primeiras vezes, se não a primeira vez, que realmente um marinheiro foi capturado, né? E ele é um herói, ele já é famoso. Então a gente vai ver qual que vai ser a posição do Akainu, se ele realmente vai partir para frente, para cima, né, do Barba Negra agora, porque a gente está chegando nos finalmente, a gente tem que ver realmente o que a marinha é capaz de fazer. E foi muito da hora também ver o Rayleigh assumindo que ele envelheceu, então hoje ele não conseguiria efetivamente vencer o Barba Negra. Então é muito foda a gente ver isso, porque o Barba Negra ele é extremamente apelão por causa das suas 2 frutas. Pode ser que efetivamente ele conseguisse vencer só com a Black Hole lá, a da fruta das trevas, porque eu acredito que o Rayleigh não tem nenhuma fruta, então seria meio que uma luta de haki. Só que a fruta do Barba Branca, a antiga fruta do Barba Branca, né, é extremamente apelona, então acho que isso dificultaria muito a luta dele. Ele teria que se preocupar também com toda a questão de Amazon Lily ser extremamente destruída, então foi muito da hora ver essa observação de que realmente seria muito difícil de vencer. Só que ele meio que blefou na chegada dele ali, tirando o sarro do Barba Negra, falando, e aí, aprendiz do Barba Branca e tal, já sacando a espada, querendo ou não, tem a fama dele. Ele é um homem muito famoso por tudo que ele conquistou no passado. Então o Barba Negra evita lutar. Pode ser que o Barba Negra até pense, puta, eu vou conseguir vencer, mas isso vai custar muito caro e não é o que eu desejo no momento. Então foi muito foda como foi feito toda essa exploração desse possível combate que teria entre o nosso querido Rayleigh e o Barba Negra. Beleza? Então é isso. Lembrando que vai ter 3 links na descrição: Canal HQ, Chapéu de Palha e Bruno Bandeira. Se você puder deixar o like no vídeo de cada um deles, deixar um like aqui no meu vídeo Maior dos Mundos. Beleza? Então é isso. Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. Chega de TV.